Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos, capítulo 5, versículo 32. Como nós somos testemunhas da palavra de Deus? Nós somos testemunhas da palavra de Deus quando vemos o próprio Deus Espírito Santo falar através do profeta Isaías e depois cumprir a profecia já em Espírito Santo habitando no corpo de seu Filho Jesus Cristo, anunciando a chegada do reino de Deus, o evangelho da salvação e separando 12 testemunhas, 12 apóstolos para confirmá-la. Como está escrito em Isaías 43, versículo 12. Eu, Deus, anunciei, e eu, Deus, salvei. E eu, Deus, o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Nós somos testemunhas da palavra de Deus porque o Deus Pai Espírito Santo ressuscitou seu Filho unigênito Jesus Cristo de entre os mortos. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, ou seja, na cruz. Nós somos testemunhas da palavra de Deus quando nos arrependemos de nossos pecados e a graça de Deus reina em nossas vidas, ou seja, quando obedecemos à vontade de Deus e nos tornamos justos por isso aos seus olhos e dignos da salvação e da vida eterna. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou Jesus Cristo a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por que três são os que testificam no céu, ou seja, no mundo espiritual? O Pai, Deus, a Palavra de Deus e o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus. E esses três são um, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Esses três são um porque é um só, porque em Cristo Jesus habita o Espírito Santo, ou seja, a pessoa invisível de Deus Pai, que tem em sua pessoa, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, em seu corpo material e agora imortal, cumprido todo o poder, ou seja, toda a palavra de Deus Pai, Espírito Santo invisível. Porque a pessoa de Deus, que era Espírito Santo invisível a nós humanos mortais e aos anjos imortais, habitava no céu, ou seja, no mundo espiritual invisível. Porque através do seu poder, ou seja, da sua palavra, saiu do céu, ou seja, do mundo espiritual, e veio na forma de Espírito Santo se manifestar, ou seja, habitar no corpo de Jesus Cristo, para ser pregado, crido em todo o mundo, ser morto, ressuscitar, ser visto por todos nós humanos mortais e ser recebido no mundo espiritual e visto dos anjos imortais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade de Deus. Deus, que é Espírito Santo invisível, se manifestou em carne, no corpo carnal e mortal de Jesus Cristo. Foi justificado, ou seja, foi santificado em obediência no Espírito Santo. Foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo material e recebido acima no mundo espiritual, na glória. Isaías 43, versículo 12.
Foi Deus que disse: eu, Deus, anunciei, eu, Deus, salvei, e eu, Deus, o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Mas qualquer pessoa pode ser testemunha da palavra de Deus? Não. Somente aqueles que obedecem a Deus. Somente a estes ele dá o dom de ter o Espírito Santo para serem suas testemunhas. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Para termos na terra a capacidade de testificar, ou seja, de dar provas que obedecemos a Deus, verdadeiramente, temos que ter ações que concordam, ou seja, que estejam de acordo com o exemplo das ações do Senhor Jesus e obedecer a Deus Pai. Para testificar, ou seja, para provar que nos arrependemos de nossos pecados, temos que passar pelos batismos da água, do Espírito Santo, provando que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro Imaculado, do Senhor Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, no mundo material: o Espírito Santo, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus. Mas como nós testificamos, ou seja, como provamos para o mundo e para Deus que estamos fazendo a obra de Deus? Como o próprio Deus Espírito Santo falou na boca do seu Filho Jesus Cristo. Temos que crer nele. João capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E para nós crermos nele, nós temos que receber dele o dom da fé verdadeira, aquela que não existe em nós, aquela que é dom dado pela graça, ou seja, pela vontade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 88. Porque pela graça sois salvos, ou seja, pela vontade de Deus nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando recebemos através da graça, ou seja, da vontade de Deus, o dom necessário, a fé verdadeira para fazer a sua obra, ninguém pode desfazê-la. Pois se tentar, estará combatendo contra o próprio Deus. Atos capítulo 5, versículo 39. Mas se esta obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Quando estamos verdadeiramente fazendo a obra de Deus, somos julgados e afrontados pelos religiosos, pois estes foram os que rejeitaram o nome do Senhor Jesus por inveja. Atos capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, os discípulos da presença do conselho dos judeus religiosos, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 15. Jesus te ama. Foi Jesus que disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Por isso temos o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, para cumprir o seu mandamento de ensinar a todas as pessoas o seu evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide, ou seja, é uma ordem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, os apóstolos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo o evangelho.
Amém? Dani e Miguel.